Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Dando continuidade às exposições em 2 Pedro. Hoje, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 13, nós temos desenvolvido estudos em 2 Pedro e tem sido muito proveitoso. Muito bom também ver pessoas reagindo à palavra de Deus, de certo modo, com louvor, por ter ouvido a voz do Senhor, não apenas a voz do pregador, mas a voz de Deus através da sua palavra. Meu desejo é que a Bíblia, assim como 2 Pedro, seja toda explicada, dada ao povo e nada fique faltando. Nós não deixemos nada ficar de fora. Ainda teremos mais algumas exposições nesse resto de 2 Pedro, onde nós vamos falar a respeito de vida piedosa na prática e depois um pouco sobre escatologia, de modo prático também, na teologia prática do assunto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 13, pode se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor. A minha versão é a mesma que está na tela e os irmãos podem nos acompanhar na leitura. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Amém? Podeis assentar e vamos orar nesse momento. Pai bendito, Deus, Criador dos céus e da terra, que nos deu a sua preciosa palavra para que possamos desfrutar de tão grande salvação e de um viver que te glorifica. Fale conosco, Senhor, por graça e misericórdia, e haja no meio do seu povo através da sua palavra. Que o seu povo seja animado, reanimado e sustentado por sua palavra. Que o seu povo, Senhor, venha a andar em retidão por causa da sua palavra. Deus, em nome de Jesus,
que o Senhor possa agir poderosamente em nosso meio e que o seu Santo Espírito possa nos convencer dia após dia do pecado, do juízo e da justiça, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, viver uma vida que te glorifique, esperando ansiosamente a vinda do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, como é bom caminhar em um livro todo da Palavra de Deus e ir desfrutando a cada passo que nós damos do ensino verdadeiro do Senhor e na abrangência do Santo Evangelho, escrita e descrita através desses autores inspirados por Deus que colocaram a sua vida a dispor do Rei dos Reis, para que gerações após gerações a palavra de Deus chegasse ao seu povo e alimentasse e sustentasse o seu povo na caminhada. A ocasião em que Pedro está escrevendo, ele tem por objetivo encorajar irmãos a viverem de modo que glorifique a Deus, mesmo em meio aos ataques dos falsos ensinos, dos falsos mestres, que eram terríveis e ferrenhos. Nessa caminhada que temos por 2 Pedro, precisamos estar com nossos olhares atentos àquilo que Pedro traz de orientação prática. E à medida que a palavra de Deus vem aos nossos corações, precisamos ser despertados por ela, para que possamos viver uma vida que glorifica a Deus e que resulta em um viver piedoso, que testifica a obra de Deus, o Evangelho em nossas vidas. Tendo isso, amados irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que temos de contexto aqui, dado na última pregação. Pedro traz um alerta a respeito dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Quando ele está preocupado no capítulo 2 em orientar o povo a não se desviar para esses ensinos, pois os falsos mestres que ensinam falsas coisas, eles serão condenados. E haverá um juízo do Senhor sobre eles. Então, Pedro, ele traz um despertamento dizendo: não vale a pena se desviar. Aqueles que se desviam, aqueles que saem da verdade para seguir meias verdades ou acréscimos a verdades, eles são, na verdade, o último versículo do capítulo 2, um adágio verdadeiro: cão que voltou a comer o próprio vômito e porca que voltou a rolar na lama. Isso é terrível, irmãos. E Pedro, agora no capítulo 3, nos revela alguns pontos, e eu gostaria de trazer para os irmãos, então, essas verdades que estão descritas no versículo 1 ao 13, dando a exposição clara do texto e explicando de forma objetiva aos irmãos. Primeiro, amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Essa ideia nos traz a seguinte verdade: Pedro escreveu a primeira epístola a um grupo de irmãos, e ele identifica no capítulo 1, versículo 1 de 1 Pedro. Os irmãos podem acompanhar, assim como a leitura que está na tela nos informa o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A graça e a paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro está escrevendo a primeira epístola a um grupo que ele identifica. São eleitos do Senhor. E onde eles estão? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E a segunda carta, ela está destinada também a esse grupo, pois ele diz: esta é a segunda epístola que eu vos escrevo. Ou seja, ele escreve a quem? Vos escrevo uma segunda epístola ao mesmo grupo que ele vai trazer a primeira epístola. Ele traz a informação também no versículo 2: eu desejo vos lembrar as palavras ensinadas. Eu quero que vocês recordem as palavras que foram ensinadas anteriormente. Primeiro, ele faz alusão aos seus ensinos, que
que foram ensinadas anteriormente por mim. Essa leitura que devemos fazer. E ele ensinou, na primeira epístola, o evangelho prático. Uma vida cristã piedosa. Como os cristãos devem se portar em uma sociedade decaída. E ele lembra essas coisas. E ele traz de forma objetiva essas lembranças, a mente esclarecida deles. E esse mente esclarecida significa que eles em algum momento entenderam a mensagem do Evangelho, e com essa mente esclarecida pelo Senhor, das verdades do Evangelho, eles precisam se lembrar e nunca se desviar dessas verdades. Verdades que não foram inventadas por Pedro, que não são palavras persuasivas, conforme ele diz no capítulo de número 2. Não são palavras aleatórias, inventadas. São palavras que, primeiro, foram pregadas pelos santos profetas. Os santos profetas anunciaram a palavra de Deus. Os santos profetas, eles trouxeram o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento, quando faziam alusão a Cristo. E ele mesmo vai dizer isso sobre a inspiração divina sobre a vida dos santos profetas, capítulo 1, versículo de número 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses profetas pregaram o santo evangelho. E ensinaram da parte de Deus ao povo. Nós precisamos, amados irmãos, entender que não existirá nenhum novo profeta trazendo nenhuma nova verdade além do evangelho ensinado por Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos, que já tinha anteriormente sido anunciado pelos profetas. Nós aprendemos na palavra de Deus, em Hebreus, você pode abrir aí ou acompanhar aqui na tela, sobre aquilo que Deus falou e como Ele falou, irmãos. Hebreus 10, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode torná-los perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ou seja, a lei era a sombra daquilo que Jesus iria se manifestar e mostrar ao povo, e ensinar ao povo, e trazer para o povo. Nós também vamos observar, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela não está separada dos ensinos dos profetas, mas o Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tudo se cumprindo, ponto após ponto, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E agora, por último, nos últimos dias, a palavra do Novo Testamento se cumprindo em nossos dias, irmãos. As palavras ensinadas, pregadas, primeiro pelos profetas. E ele vai dizer agora, também, como o mandamento do Senhor e Salvador é ensinado pelos apóstolos. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 28. Olha a pregação dos apóstolos, amados irmãos.
O próprio Pedro, propriamente dizendo, a pregação dele, Atos, capítulo 2, versículo 22 ao 28. E aqui tem elementos que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Olha o evangelho pregado. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizesse-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, qual é a mensagem do Evangelho? Pedro prega a mensagem do Evangelho. Cristo veio, nasceu de uma virgem, viveu entre os homens, fez milagres, sinais e maravilhas, foi morto, não porque os invejosos daquele tempo, fariseus, ou então porque o poder de Roma suplantou Jesus, mas foi entregue segundo a presciência e desígnio de Deus. Para quê? Para que ele fosse morto, crucificado, para perdoar os nossos pecados. Mas Pedro ainda continua dizendo que o Evangelho não acabou aqui, a mensagem do Evangelho não é só essa. A mensagem do Evangelho é essa aqui também. Esse Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Agora, essa é a primeira coisa, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Mas com base em que Cristo viveu e fez isso? Porque os profetas já tinham anunciado aquilo que Deus já tinha preparado de antemão, antes da fundação do mundo, para redimir o povo de seus pecados. Os profetas anunciaram. E Pedro vai citar o que os profetas anunciaram. E ele cita o profeta. Ele cita um salmo de Davi. Ou seja, ele anuncia o Evangelho de Cristo Jesus, não com base no seu conhecimento pessoal, ou com base na sua oratória, com base em invenções da sua mente, mas ele prega o Evangelho segundo aquilo que ele viu, segundo aquilo que ele ouviu, e segundo aquilo que foi anunciado pelos profetas. Essa é a pregação do Evangelho, não é algo inventado, irmãos. Nós não precisamos inventar nada para pregar o Evangelho. Nós não precisamos adaptar o Evangelho, nós não precisamos acrescentar o Evangelho, nós não precisamos tirar nada do Evangelho. O Evangelho é o que é, suficiente, poderoso, eficaz, e nada pode substituir o Santo Evangelho na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Esse é o Santo Evangelho. Cristo veio, nasceu de uma virgem, viveu entre o povo, fez sinais e maravilhas, morreu pendurado numa cruz para redimir o seu povo, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. É o Evangelho, irmãos. Com base em quê que nós pregamos isso? Com base nos ensinos dos apóstolos. Com base em que os apóstolos ensinaram isso? Com base nos ensinos de Cristo. Com base em que Cristo transmitiu isso aos apóstolos? Porque os profetas anunciaram a respeito dele. Com base em que os profetas anunciaram a respeito dele? Porque Deus os revelou através do Santo Espírito. Que maravilha, irmãos, poder desfrutar do puro e simples Evangelho.
sabendo que nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Nós precisamos, amados irmãos, tomar posse desse evangelho. Em uma era que o jargão tomar posse é algo que é citado a todo momento, tome posse disso, tome posse daquilo, a igreja precisa tomar posse disso, o crente precisa tomar posse dessa, daquela outra bênção. Eu quero levantar e dizer: assim diz o Senhor, como um profeta dos nossos tempos, e dizer: tome posse do santo evangelho, porque ele é tudo que você precisa, ele é tudo que você tem. Nós temos o bem precioso do evangelho diante de nós, e nós não podemos buscar substituí-lo por nada, porque ele é maravilhoso, ele é suficiente, ele é tudo que nós temos, amados irmãos. Por isso que ele ensina o Santo Evangelho, sabe por quê? Porque ele vai dizer, a partir do versículo de número 3, o seguinte: tendo em conta antes de tudo, ou seja, deem atenção, fiquem atentos, estejam alertas, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Mais uma vez, Pedro salienta que o surgir dos falsos profetas, dos falsos ensinos, é eminente. E quando nós lemos na palavra de Deus, últimos dias, nós não temos aqui um período específico, pré-determinado e anunciado como uma profecia histórica demarcada no tempo. Mas nós precisamos entender que últimos dias é desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Tudo isso é últimos dias. Todo esse período, na narrativa neotestamentária, significa últimos dias. Ou seja, no tempo de Pedro, já eram os últimos dias, aos quais ele estava fazendo menção, que surgiria os falsos ensinos e os falsos profetas. O nosso tempo nesse tempo, os últimos dias, que tem surgido falsos ensinos e falsos profetas, e nós devemos estar alertas, e nós devemos estar preparados pelo Santo Evangelho para enfrentar com verdade e amor os falsos ensinos e os falsos profetas, amados irmãos. Se a igreja brasileira estivesse preocupada há 10 anos em enfrentar os falsos profetas e os falsos ensinos, talvez nós não estaríamos passando pelo caos político instaurado em nossa nação hoje. O problema é que nós fomos aceitando falso ensino, falso profeta, representante de igreja no parlamento que tinha mais sujeira do que verdade na vida prática, pastores se envolvendo na política e se envolvendo em toda espécie de corrupção que tem na política e nunca representando o Evangelho e o nome de Deus. E a igreja foi protelando 10 anos, 14 anos, 16 anos, e agora se levanta dizendo que nós temos que lutar como igreja quanto ao avanço do mal na nossa nação. O avanço do mal na nossa nação, ele veio e vem crescendo já há muito tempo, através dos falsos profetas e dos falsos ensinos. E nós precisamos levantar e entender que Deus tem-nos como remanescente para não nos sujeitarmos aos falsos ensinos, aos falsos profetas e nem ao sistema que tem se levantado tentando nos envolver, tirando nossos olhos de Cristo Jesus, que vive e reina e cuida da sua igreja. Amados irmãos, o que fazer, pastor, contra o falso profeta e o falso ensino? Se volte para o Evangelho. Se volte para o Evangelho. É difícil dizer isso, mas é uma verdade. Muitos
cristãos que têm um excelente engajamento político. E eu não menosprezo isso, mas muitos deles, eles não têm nenhum engajamento com o Evangelho. Foram a protestos, mas nunca pregaram o Evangelho na praça. Foram para o púlpito falar de política, mas nunca saíram para conviver entre o povo e ensinar o Santo Evangelho. Esses falsos que se levantam, eles são movidos por suas próprias paixões, amados irmãos. E via de regra, o crescimento do falso ensino se dá, primeiro, pela sutileza, conforme visto no capítulo 2. Eles são sutis, disfarçados, dissimulados. Segundo, eles têm interesses pessoais. E num terceiro momento, eles começam a negar verdades centrais. Primeiro, eles começam colocando algumas coisas. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui faz parte da cultura, isso aqui pode se adaptar. Aí depois eles começam negando, ao ponto de, como Pedro disse, começar a negar a vinda do Senhor Jesus. Eles passam, num terceiro momento, a ser escarnecedores. Esse é o nível já dos falsos mestres, dos falsos profetas no Brasil. Eles são escarnecedores, irmãos. Eles escarnecem do Evangelho. Onde está a promessa da sua vinda? Ué, mas Jesus não ia voltar? Não voltou ainda não? Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso. A gente ia evangelizar, e quando a gente ia evangelizar, a gente falava assim, ó, Jesus Cristo está voltando. E a gente ouvia bem assim, mas muito tempo que eu escuto isso, ele nunca voltou ainda. Ele vai voltar mais não? Ele perdeu a hora? Escarnecem. Eles são escarnecedores. Ele fala assim, olha, desde que os nossos pais eram vivos, eles diziam isso e nunca aconteceu. Eles dizem, tudo está da mesma forma que desde o princípio foi criado. E aí, Pedro, desde quando ele prega o seu primeiro sermão e até aqui, quando está escrevendo a sua epístola, já no seu momento final, talvez, de vida, ele continua a fazer menção e uso de exemplos daquilo que já estava escrito no Antigo Testamento. E ele usa mais uma vez aqui o exemplo de Noé, irmãos. O dilúvio. No tempo de Noé, talvez você já assistiu, não sei se você já assistiu, eu acredito que sim, passou inúmeras vezes, até na TV aberta esse filme, né, o Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso com um dos melhores de todos, né? O Jim Carrey. Fantástico, engraçadão. E aí, Jim Carrey faz um pedido, reclama com Deus da vida e ele acorda sendo o Todo-Poderoso. E aí tem uma cena muito engraçada desse filme, quando ele fala, nós precisamos construir uma arca. Nós precisamos construir uma arca. A mulher dele fala, bem, com toda calma, você precisa de um psiquiatra. E aí os vizinhos e a turma começa tudo a debochar, zombar dele. É mais ou menos essa a realidade. Você imagina Noé construindo uma arca e falando assim, ó, vai chover e vai acabar com a terra toda. Eu gosto daquele filme porque é essa realidade de escárnio que o povo faz quando nós anunciamos aquilo que Deus há de fazer. Anuncia que Jesus vai voltar e vai trazer juízo. O que é isso? Nada. Deus é o Deus de amor. Você está maluco?
Ele vai citar esse exemplo para nos encorajar, irmãos. A grande verdade que Jesus está voltando do versículo 3 ao versículo 6, ele enfatiza que mesmo que zombem, e o povo zomba, escarnece, não acredita, nós devemos continuar firmes, porque haverá juízo. Haverá juízo. E a ideia do texto é apresentar a seguinte verdade: da mesma forma que tudo foi destruído na época de Noé, novamente tudo será destruído. Só a forma de juízo que vai ser diferente. Lá o juízo veio através do dilúvio, águas. Agora o juízo virá através de fogo. Pedro nos ensina isso. Versículo 7, ele nos apresenta essa ideia. Ora, os céus que agora existem na terra, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, estão sendo preparados por Deus. E ele usa essa ideia mais uma vez durante a epístola. Deus está preparando até mesmo o ímpio para o dia do juízo. E toda a terra está sendo entesourada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, onde haverá destruição dos homens ímpios. Essa verdade segue ainda no versículo 10, quando ele nos diz o seguinte, repetições importantes, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, ou seja, mais uma vez a ideia de um fogo. Eu sei pouco, talvez o Leandro saiba mais do que isso, o Andrim também, mas para derreter ferro, precisa de uma temperatura elevadíssima, acima de 500 graus, para determinados metais elevados até 1500 graus. Aí você imagina tudo que há de estrutura nessa terra sendo destruído pelo fogo, e qual é o nível ou grau desse fogo do juízo de Deus? Será terrível. O versículo de número 11 também nos apresenta, ele repete isso. E uma repetição no texto, ela deve nos chamar a atenção para olharmos com mais cuidado para ela. Diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo de número 12, ele diz assim, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. O juízo do Senhor vai derreter tudo que aqui está. Essa expectativa pregada por algumas seitas dos nossos tempos é tudo mentira, irmãos. Deus está cuidando da terra, vai passar um tempo, Ele vai restaurar a terra. Isso é pregado por várias frentes heréticas e de várias maneiras diferentes. Por exemplo, os espíritas. O cara morre ruim, vai para um lugar, fica lá um tempo, depois ele vai se encarnar e voltar para cá, porque ele vai melhorar a sua alma, e ele vindo para cá, ele vem melhor, para fazer do mundo um lugar melhor. O mundo está se tornando um lugar melhor, irmãos? Só pela lógica do fluxo natural da vida, não está. Segundo, os adventistas do sétimo dia, não, é aqui o lugar. Jesus vai vir, vai julgar, e vai redimir todas as coisas aqui, nós vamos morar aqui mesmo. Jesus disse, João, capítulo 6, vou preparar-vos o lugar, e então virei e vos levarei para mim mesmo. Já quebrei. Terceiro, testemunho de Jeová. Não, pode ficar tranquilo. Né? Vai ter um milênio, vai ter uma restauração do povo, e depois dessa restauração, as crianças vão poder viver com leões. Vai ficar tudo tranquilo, restaurado. Vai não, irmãos. Nós não vamos viver aqui não. Novos céus e nova terra. É novo céu e nova terra. Novos céus e nova terra. Essa ideia escatológica, herética, ela não é infundada nas Escrituras, mas tem por objetivo a ideia antropocêntrica, em que o homem continua no centro, e Deus está trabalhando para fazer o homem ficar no seu bem-estar aqui do mundo.
Não é a verdade central do Evangelho. A verdade central do Evangelho é que o homem é mau. E ele é destrutivo. E ele precisa do Senhor Jesus Cristo para salvar o seu coração, libertar ele dos seus pecados. E mesmo quando tudo estiver legal, ajeitadinho no coração do homem, Deus virá, vai derreter tudo, trazendo juízo ferrenho e destruição dos ímpios junto com isso. Os ímpios vão de derreter, enquanto aqueles que permanecerem fiéis serão levados aos céus para reinar em glória com o Senhor Jesus. Nós vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nos apresentando essa verdade, amados irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, que ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não vou ficar aqui não, está aqui que nós vamos subir para algum lugar que não é aqui, nos ares. No último sermão, nós vamos falar sobre escatologia e eu vou te dar uma oportunidade de tirar suas dúvidas. No último sermão de 2 Pedro. Quarto ponto, amados irmãos. A vinda do Senhor é certa. Não vai vir não, está demorando. Ele nos traz uma verdade muitas vezes mal compreendida, mal ensinada e mal estudada. 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Isso aqui não é uma apresentação literal de quando uma má interpretação diz que na Bíblia, quando está escrito um dia, pode também ser 1000 anos. A ideia do milênio, de muitos falsos ensinos, é oriunda dessa má compreensão desse texto. O que Pedro nos apresenta nesse trocadilho, citando o Salmo 90, versículo 4, é que Deus é soberano e governa sobre todo o tempo. Primeiro, Deus é soberano e governa sobre todo o tempo. E segundo, a perspectiva de tempo de Deus é completamente diferente da nossa. É a ideia que o texto está nos apresentando. Nós achamos que uma criança demora muito a crescer. Deus olha para a vida de uma criança e não vê o primeiro dia de vida e nem só o último dia. Ele vê todo dia, num só olhar, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem atributos dos quais Ele não comunicou conosco, para que nós possamos compreender o tempo e avaliar se aquilo é demorado ou rápido. O próprio habitar de Deus temporal está acima do nosso. Nós estamos no Cronos, dentro da cronologia. Deus está no Kairos, acima do tempo regulado por um cronômetro, por um relógio, por um tic-tac. Deus é soberano. Ele não tarda, Ele virá no seu tempo. E o retardar de Deus, que Pedro nos apresenta, é a sua longanimidade para conosco. O texto nos diz, no versículo de número 9, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, amado, você deve aproveitar o tempo que você tem, que Jesus ainda não voltou, para viver para a glória de Deus e pregar o Santo Evangelho. Você deve aproveitar essa oportunidade para arrebatar vidas e almas do diabo e do inferno e trazer para Cristo Jesus.
Você deve trabalhar incansavelmente, porque Deus está sendo longânimo com familiares, com amigos, com vizinhos, esperando que você pregue o Evangelho para que Ele converta o coração destes e o traga para ser salvo e não derretido junto com os ímpios no dia do juízo final. O julgamento divino virá, não demora. E o tempo que Ele está sendo paciente, é misericórdia de Deus para conosco. Agora, então, pastor, toda ideia calvinista pregada pelo Senhor vai por terra por causa desse versículo, porque o texto diz que nenhum se perca. O nenhum desse texto deve ser ligado imediatamente após a sua leitura ao versículo 3 do capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nenhum pereça. Qual o contexto do nenhum? Nós. Nenhum daqueles que Deus alcançou com seu divino poder, nenhum daqueles aos quais está escrito em Efésios capítulo 1, eleitos antes da fundação do mundo, nenhum daqueles que está escrito, amados irmãos, em João capítulo 6, versículo de número 39, não querendo que nenhum dos seus pereça. Está escrito aí, você pode ver. Em último momento, há uma abordagem objetiva que o texto mesmo nos apresenta, amados irmãos. Para que eu possa terminar o sermão, eu apresentarei para os irmãos. Primeiro, que Deus, sendo soberano, somente Ele sabe o dia e a hora. Somente Deus sabe o dia e a hora. Nós não sabemos. E o texto nos apresenta: Ele virá, entretanto, como um ladrão. Virá, entretanto, como ladrão, versículo 10, o dia do Senhor. Jesus Cristo mesmo, contando uma parábola em Lucas, Ele vai apresentar: virá quando ninguém estiver esperando. Será rápido, de repente, repentino. Nem o filho mesmo propriamente sabe, senão o pai. O que isso significa? Significa que Deus está operando misericordiosamente em nós, através do tempo, para que Jesus Cristo, no devido momento, na plenitude dos tempos, volte para buscar a sua igreja. A vinda de Cristo, ela anda em duas vias, amados irmãos, depois da igreja estabelecida. A segunda vinda. Primeiro, na soberania de Deus, só o Pai sabe. Só o Pai sabe o dia, a hora. Só o Pai tem domínio sobre o exato momento que o Filho virá. E segundo, sobre a responsabilidade da igreja. O que nós temos que fazer, irmãos? O texto nos apresenta o seguinte, versículo 11 ao 13, a nossa responsabilidade. Visto que todas essas coisas vão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
Para não sermos pegos de surpresa, devemos andar constantemente em santo procedimento e piedade. Agora aqui ele usa um termo que talvez nós fiquemos assim, o que significa isso? Esperando, como nós vivemos? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que significa isso, pastor? Me explica aí. Primeiro, esperança. Esperar é quem tem esperança. A crença da vida do Senhor deve nos encorajar a viver esperando constantemente a volta de Jesus Cristo. Já passou na sua cabeça que de vez em quando você esquece que Jesus vai voltar? Fica assim desapercebido sobre a volta de Cristo. Não, tem que esperar mais um pouquinho, tem que terminar isso, tem que terminar aquilo outro, tem que chegar nesse ponto aqui. Foge, às vezes, no nosso pensamento a volta de Cristo. João Calvino comenta sobre os primeiros cristãos, que eles viviam as suas vidas como se fosse o seu último dia de vida, e o amanhã como se fosse certo a volta de Cristo. Essa era a expectativa deles. O hoje como se fosse o último dia, e o amanhã certo como a volta de Cristo. E apressando o tempo da vinda de Jesus, tem uma responsabilidade da igreja. Mateus capítulo 24 aponta que só o Pai sabe. Mateus 24, 36, que está escrito assim: olha aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana na segunda vinda de Cristo, amados irmãos. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Soberania de Deus. Agora, Marcos, capítulo 13, versículo 10, nos mostra a responsabilidade humana sobre a vinda de Cristo. Marcos 13, 10. Diz assim: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Deus somente sabe o dia, mas você e eu temos uma responsabilidade: pregar o Evangelho a todos e a todas as nações. E nós não podemos nos contentar e nunca parar até que o último homem habitando sobre a terra ouça o Evangelho. Nós precisamos orar, clamar, enviar, ter paixão por missões, olhar para os nossos missionários, orar por eles, enviar missionários. E aqui, deixa eu te dizer uma coisa: a perseguição é uma vitrine do Evangelho. Sempre foi. A zona de conforto é como se fosse uma cortina, e a perseguição como se fosse uma vitrine. Só você olhar a história da igreja. E ele é incisivo em dizer que nós precisamos, porém, segundo a promessa, porque ele garantiu, esperarmos novos céus e nova terra, vivendo piamente, pregando o Evangelho. Há uma conotação de obediência. A igreja, ela, enquanto nesse tempo de misericórdia, um tempo de longanimidade, ela tem a oportunidade de buscar a santidade, de se purificar, de ser obediente, de andar em conformidade à palavra, de se voltar para o Evangelho, de se arrepender, de clamar ao Senhor e de não estar desatenta, mas estar com a lamparina acesa, porque o noivo certamente virá. Concluo dizendo, de modo objetivo e claro para você, meu amado irmão: eu não sei qual é a sua expectativa do amanhã, mas eu quero te encorajar a viver o hoje como se fosse o seu último dia, e o amanhã você esperar sinceramente e buscar de todas as suas forças que fosse a vinda do Senhor ao nascer, ao raiar do dia. Jesus virá. Não tenha dúvida, Jesus virá.
viva esperançosamente, porque Jesus virá. Segundo, tenha um comprometimento de acelerar a vinda do Senhor. Primeiro é ter esperança, sabendo que Ele virá. E segundo, se comprometer para acelerar a vinda do Senhor. Como? Pregando o Evangelho. Como? Sendo obediente ao Evangelho. Como? Se sujeitando a Cristo. Eu não sei qual é o seu modo de vida, se você vive pro aqui e pro agora. Eu não sei qual é a sua expectativa no amanhã. Talvez seja um sucesso aqui da terra, talvez seja ter os seus sonhos realizados, talvez atingir a sua meta financeira, talvez conseguir conquistar o emprego dos sonhos. Eu não sei qual é, mas eu tenho uma certeza para você e eu posso te afirmar ela à luz do Evangelho. O amanhã pode ser o alvorecer de novo céu e de nova terra, e isso é incomparável com qualquer coisa que nós tenhamos aqui nessa terra. Não dá nem para botar na balança e nem pesar o peso da glória que há de nos ser revelada, conforme o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Romanos. Eu não sei qual tem sido o seu comprometimento com o Evangelho. Talvez o seu comprometimento com o Evangelho seja vir aos cultos. Talvez o seu comprometimento com o Evangelho é orar antes das refeições e antes de dormir. Mas eu quero te desafiar a você sair da sua zona de conforto e ir a alguém e falar do Evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa inventar nada, está pronto, é uma narrativa, é uma história, que você só precisa contar ela. Eu quero te encorajar a pregar o Evangelho para alguém, porque se você está achando que o mundo é mau e está indo de mal a pior, você deve esperar no Senhor. E o Deus soberano sabe a hora exata. E você deve se comprometer em agir. Para através do seu viver dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Quero convidar o Jonathan. Você precisa reagir à palavra de Deus, irmão. De alguma maneira manifestar o que o seu coração está sentindo. Se colocar diante do Senhor, responder com sinceros sentimentos, com sinceras afeições, aquilo que Deus te falou nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor, e você vai orar aí no seu individual, no seu íntimo, se colocar diante do Senhor, pedir o Santo Espírito que aplique essa palavra e te dê coragem, força, disposição, ânimo, para botar em prática. E logo em seguida, nós vamos orar juntos, clamar ao Senhor e pedir: Senhor, nos ajuda, nós precisamos de Ti, do Seu Santo Espírito e da Sua palavra. Lá na cruz pagou
pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Jesus me resgatou. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou. Meu pecado sim, lá na cruz pagou, pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Oremos. Deus, graças te damos por sua palavra. Conduza-nos, ó Pai, a viver nesse tempo, ó Deus, olhando para o Senhor, lembrando daquilo que o Senhor prometeu, lembrando que o Senhor, ó Deus, veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, mas prometeu para cada um de nós, para a sua igreja, para o seu povo, que um dia voltaria para nos buscar. Ó Deus, e esperando e apressando, ó Deus, nós devemos permanecer aqui, ó Deus, servindo ao Senhor, pregando o Teu Evangelho. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos olhar para a cruz, olhar para o alto, ó Deus, mas também olhar, ó Deus, para o nosso próximo, ó Deus, que precisa do Evangelho do Senhor. Deus, muito obrigado. O Senhor nos despertar, ó Deus, nos confrontar com a Sua palavra e trazer, ó Deus, esperança ao nosso coração, ó Deus. A nossa vida não termina aqui. Nós viveremos para sempre com o Senhor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Que isso cada dia possa trazer esperança e alegria ao nosso coração. E que possamos, enquanto o Senhor nos der vida, Deus, nessa terra, possamos transmitir essa esperança aos perdidos. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo seu cuidado para com o seu povo. Ser conosco. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.